O sol se punha sobre o deserto do Saara como um ferro em brasa, devorando a linha do horizonte com um lento e cruel esmagamento. A luz dourada se estendia como uma mancha úmida sobre a areia, espalhando sombras alongadas que pareciam se mover sozinhas, como se o vento não fosse o responsável, mas algo mais antigo, mais paciente. O ar tremia com calor, mas não era só o calor, havia uma sensação de peso no ar, como se o próprio céu estivesse respirando fundo, contendo um suspiro que jamais sairia. No meio do vazio, uma pequena cabana de pedra e tijolos de adobe se erguia como um erro geográfico. Não era lugar para homem, nem para animal, nem sequer para o próprio vento. Estava ali solitária, como se tivesse sido plantada ali por mãos que não se lembravam de como se chamavam. A porta de madeira negra, quase escura, parecia não pertencer a este mundo. A madeira não era de nenhuma árvore conhecida, era lisa, sem nós, sem veios, como se tivesse sido esculpida não pelo machado, mas por um pensamento que não era humano. Dentro, o silêncio era tão denso que parecia um líquido. O cheiro era estranho, não era poeira, não era mofo, não era carne ou madeira. Era algo que parecia lembrar o aroma de chumbo derretido embaçado com o perfume de flores secas. Um cheiro que não se encontrava em nenhum dicionário, mas que, ao ser inalado, acordava memórias que nunca tiveram rosto. O homem chamava-se Elias. Não era um cientista, nem um explorador. Era um homem que havia perdido tudo: esposa, filha, nome, lugar. A última vez que alguém o vira, estava em um hospital psiquiátrico no norte da França, falando sozinho em uma língua que ninguém entendia, apontando para o céu com dedos trêmulos. Alguns diziam que era louco, outros que tinha sido tocado. E alguns poucos diziam que o que ele dizia não era loucura, era um aviso. Ele chegara ao deserto há 3 dias, com um carro que não funcionava mais, uma mochila vazia e um mapa desenhado à mão, com coordenadas que não existiam em nenhum sistema cartográfico. O mapa fora encontrado em um caderno abandonado em um banco de uma estação ferroviária de Toulouse. As letras eram estranhas, mas não eram escritas em nenhuma língua conhecida. Eram símbolos que pareciam se mover sob a luz, como se fossem feitos de névoa. Elias não soube como ler o que estava escrito, mas sentiu que precisava ir. Sentiu que o deserto o chamava e agora estava ali. Ele não dormia, não podia. Cada vez que tentava fechar os olhos, via coisas que não tinham forma, mas que tinham peso. Coisas que sussurravam em um idioma que não era de língua, mas de vibração. Coisas que se escondiam atrás da luz do sol, embaixo das sombras, no espaço entre os segundos. Na segunda noite, ouviu o som. Não era um som humano, não era animal, não era o vento, era um som que vinha do chão, como se algo estivesse se arrastando sob a areia com uma lentidão calculada, como se soubesse que o tempo não era um problema. Era um ruído de pedaços se arrastando de metal e carne se roçando. Um som que não deveria existir, um som que não deveria ser ouvido. Elias saiu da cabana com o coração batendo como se fosse o último. O céu estava cheio de estrelas, mas não eram as estrelas que ele conhecia. As constelações estavam deslocadas, girando lentamente, como se o próprio céu estivesse se dobrando. E ali, no meio da areia, havia uma marca. Uma marca em forma de círculo, com raios que se afastavam como os braços de uma criatura que não se lembrava de como se chamava. O centro do círculo era vazio, mas o ar tremia ali, como se o próprio espaço tivesse sido distorcido. Ele se ajoelhou, a areia era fria, muito fria mesmo sob o calor do dia, e então sentiu algo, um leve movimento, como se algo embaixo da terra tivesse aberto um olho. Na manhã seguinte, o sol estava mais baixo. Não era o sol que ele conhecia. Era um sol amarelo esverdeado, com um halo estranho ao redor, como se a atmosfera estivesse em chamas, mas sem fogo. O céu estava mais escuro do que deveria ser, como se o dia tivesse sido cortado no meio. Elias saiu da cabana e viu que as sombras haviam mudado. Elas não se projetavam para o lado oposto da luz, projetavam-se para dentro, como se a luz fosse um buraco e as sombras estivessem tentando puxar tudo para dentro. Ele começou a correr, não sabia por quê, não sabia para onde, mas algo em seu corpo, algo que não era ele, gritava que corresse, e então parou. Na areia, diante dele, havia uma linha,
uma linha fina, perfeita, como traçada por um compasso impossível. A linha se curvava, se dobrava, se desdobrava como se fosse viva, e ao longo dela havia pegadas. Não eram pegadas humanas, eram pegadas que pareciam ter sido feitas por algo que não caminhava, mas deslizava. As pegadas não tinham dedos, tinham raios, como se os pés fossem feitos de luz quebrada. Elias sentiu um frio no estômago, um frio que não vinha do ar, vinha do interior, como se algo tivesse entrado nele sem pedir permissão. Naquela noite, o céu se abriu. Não foi um raio, não foi um trovão, foi algo pior. O céu simplesmente se rasgou como papel velho, e do rasgo caiu uma luz que não era branca, nem azul, nem vermelha. Era uma luz que não tinha cor, mas que ao tocar o solo fazia a areia se dissolver, como se fosse feita de pó que não era pó. E no centro da luz havia uma figura. Não era um homem, não era um animal, não era nada que existisse no mundo. Tinha múltiplas pernas, mas não eram pernas, eram fios que se esticavam e se dobravam como cordas vivas. A pele era translúcida, mas não era pele, era como uma membrana que não permitia ver o que havia dentro, só o reflexo de algo que não deveria existir. Os olhos não eram olhos, eram buracos. Buracos que pareciam ter profundidade infinita. E dele saía um som que não era som, mas uma sensação de que tudo o que você era, tudo o que você pensou ser, era uma mentira. Elias tentou gritar, não conseguiu, a voz não saiu, só o ar saiu como se o corpo tivesse esquecido como se chamava. A criatura não falou, mas Elias entendeu como se tivesse sido ensinado, entendeu porque aquilo não era um ser, era um pensamento. Um pensamento que se materializara em algum lugar onde o tempo não existia, onde a mente não era um órgão, mas uma dimensão. Você veio porque foi chamado, disse a criatura, mas não com voz. Foi uma palavra que entrou diretamente no cérebro, como se tivesse sido esculpida no osso. Você veio porque o tempo parou, porque o deserto não é um lugar, é um portal. Elias tentou fugir, mas seus pés não se moveram, seu corpo não obedeceu. Ele queria chorar, mas as lágrimas não saíram. Só havia um vazio onde deveria haver emoção. Você não é o primeiro, continuou a criatura. Você não será o último, mas você é o primeiro que se lembra. E então algo pior, algo que não podia ser descrito com palavras. A criatura ergueu uma das pernas, ou o que parecia uma perna, e tocou o chão. E quando tocou, a areia se moveu, não como vento, como se a areia fosse viva. E por trás da areia, algo começou a se levantar. Era um rosto, mas não um rosto humano. Era um rosto que não deveria existir. Um rosto com múltiplas bocas, todas falando ao mesmo tempo em línguas que não tinham nome. Um rosto que não tinha olhos, mas que via. Um rosto que não tinha ouvidos, mas ouvia. Um rosto que não tinha boca, mas gritava. Elias tentou fechar os olhos, mas os olhos não obedeciam. Eles estavam presos no rosto. Você veio porque o tempo parou, repetiu a criatura. Você veio porque o que está entre as estrelas se lembrou de você, e agora você se lembra também. E então Elias lembrou. Não foi um flash, não foi um pensamento, foi tudo ao mesmo tempo. Ele lembrou de um sonho que nunca teve, lembrou de um lugar que nunca visitou, lembrou de uma vida que não foi a sua, lembrou de um nome que não era Elias, lembrou que ele não era um homem, ele era uma memória, uma lembrança que havia sido esquecida por um mundo que não sabia que existia. Era um dos que tinham estado lá onde as estrelas não eram luz, mas olhos, lá onde o tempo não era uma linha, mas uma espiral, lá onde o pensamento era realidade. Lembrou que havia sido um dos que tentaram escapar. Lembrou que havia sido um dos que falaram com os que não deviam ser falados. E agora, depois de milhares de anos, o chamaram de volta. Você não é um homem, disse a criatura, você é um eco que ainda se lembra do que foi esquecido. E o rosto na areia sorriu, um sorriso que não era de dor nem de alegria, era um sorriso de reconhecimento, como se finalmente encontrasse algo que havia perdido. Elias tentou gritar, mas agora ele não tinha voz, só tinha memória. E então algo dentro dele se abriu, um buraco no centro da alma, e do buraco saiu uma luz que não era do sol nem da lua, era a luz do que não deveria existir.
era a luz do que estava vindo. O céu se fechou, mas não foi como antes. Foi como se o céu tivesse sido fechado por uma mão que não era humana. E por trás do céu fechado, algo começou a se mover. Coisas que não tinham nome, coisas que não tinham forma, coisas que não deveriam ser vistas. Elias olhou para o chão e viu que sua sombra não estava onde deveria estar. Estava atrás dele, mas não como sombra. Estava viva, com olhos, com boca, com voz. Eles estão voltando, sussurrou a sombra. Eles estão vindo por você. E então o mundo desceu, não com barulho, não com luz, com silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o universo inteiro tinha parado de respirar. E no silêncio, algo começou a se mover no deserto. Não era um ser, não era uma criatura. Era um padrão, uma repetição, uma linha que não tinha fim. Uma linha que estava se desenrolando, se espalhando, se alargando. E em algum lugar, em algum tempo que não era tempo, um ser que não era ser sentou-se em um trono de pedra escura, olhando para o infinito, e sorriu. Porque ele sabia que o chamado havia sido feito, sabia que o eco havia respondido, sabia que o portão estava abrindo e que em breve o que estava escondido no fundo das estrelas, no espaço entre os sons, no vazio entre os pensamentos, finalmente voltaria. Porque o deserto não era um lugar, era uma ferida, e feridas, quando abertas, sangram para fora do universo. E o que saía não era um monstro, era a verdade. E a verdade, quando é vista, nunca mais pode ser esquecida, nem mesmo pela morte.